Bom dia, meu nome é Wellington Barros Martins e eu vou fazer uma análise sobre um trabalho muito interessante que eu encontrei no Google Acadêmico, da Patrícia Pompermayer Cesso, que faz uma análise entre o PIB e as emissões de gás carbônico de 64 países, isso aí em relação à cadeia produtiva do agronegócio desses países. O lançamento de gases do efeito estufa na atmosfera por atividade humana vem acarretando nos últimos anos uma gama de eventos climáticos jamais vistos, como chuvas muito intensas, seca estendida, frio anormal, uma amplitude térmica muito maior que o comum e muito mais. Por isso, é interessante fazermos uma análise sobre a sustentabilidade em relação ao nível de economia produzido naquele país, ou seja, o PIB, e o lançamento de poluição na atmosfera. Porque dessa maneira talvez encontramos modelos de países que podemos nos inspirar e buscando aí sempre uma sustentabilidade, sempre aperfeiçoando a sustentabilidade do nosso país e encontrando também modelos de países a não seguir. E é aí que esse trabalho se torna tão interessante, já que ele faz uma comparação de sustentabilidade entre o agronegócio e o setor produtivo de cada um dos 64 países presentes nesse artigo, nos anos de 2005 a 2015, que é o período mais recente possível para a comparação. Isso é feito através de um indicador de sustentabilidade, ou seja, o quanto de gases do efeito estufa é preciso emitir na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis para gerar determinada renda. Lembrando que os dados utilizados nessa pesquisa são dados bem confiáveis, já que são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que, devido ao seu nome em inglês, tem a sigla OECD. Resumindo bastante, os resultados dessa pesquisa apontaram que os 5 maiores poluidores em um contexto geral, incluindo o agronegócio e o setor produtivo, são China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Japão, nessa ordem. Ela indicou também que os maiores aumentos percentuais de emissões do período de 2005 a 2015 é de responsabilidade dos países Arábia Saudita com 95,7%, Índia com 92,4%, China com 70,8%, Turquia com 51,5%, Brasil com 45,2% e Indonésia com 44,8%. Em contrapartida, os países que apresentaram maior queda percentual de emissões poluentes neste mesmo período foram a Itália com 30,4% de queda, o Reino Unido com 26,9%, os Estados Unidos com 16,8%, a Polônia com 10,5% e a Alemanha com 4,5% de queda. Falando agora sobre estatísticas mundiais, em 2005 o agronegócio representava cerca de 13,6% do PIB mundial. Além disso, ele lançava cerca de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera todo ano. E isso representava cerca de 8,5% das emissões totais, ou seja, juntando as emissões de todos os setores econômicos, 8,5% disso era responsabilidade do agronegócio. Já em 2015, o cenário mudou um pouco. O agronegócio passa a sustentar 15,3% do PIB mundial e aumenta seu lançamento de gases do efeito estufa na atmosfera em 166 milhões de toneladas. Mas apesar disso,
a participação total das emissões diminuiu para 7,6%. Isso ocorre porque, nesse período de 2005 a 2015, apesar de ele ter aumentado 166 milhões de toneladas de gases na atmosfera por ano, os outros setores econômicos aumentaram isso muito mais, em uma proporção muito maior. Já o indicador de sustentabilidade, citado lá no começo do vídeo, indica que em 2005 o agronegócio lançava cerca de 311 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera para gerar US$ 1 milhão. Já o resto do setor produtivo, para gerar este mesmo US$ 1 milhão, lançava 511 toneladas de gás do efeito estufa. Já em 2015, o agronegócio passa a lançar apenas 191 toneladas de dióxido de carbono para gerar US$ 1 milhão, enquanto o resto do setor produtivo ainda precisava lançar 385 toneladas de gás carbônico na atmosfera para gerar o mesmo US$ 1 milhão. Concluindo agora, nota-se que o agronegócio provavelmente tomou medidas eficazes que o colocaram neste patamar de melhor produtividade versus emissão em relação aos outros setores produtivos. Em relação a isso, é importante frisar que artigos como este devem ser disseminados ao máximo possível para que engenheiros e profissionais da área consigam identificar pontos como este, como as medidas tomadas pelo agronegócio para chegar a este patamar, as medidas tomadas pelo Reino Unido e pela Itália, que são os dois países que de 2005 para cá conseguiram diminuir mais a sua emissão de gases, se tornando assim um artigo muito importante para toda a sociedade mundial. O vídeo foi esse, espero que tenha ficado bem claro. Obrigado pela atenção.